Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Lembrando a você que o nosso canal é de análise jurídica e política. Então a gente analisa as matérias que são postadas na mídia, nas redes sociais dos parlamentares, das figuras públicas, assim como também a gente analisa inclusive o que rola nos grupos, nos comentários aí das pessoas aqui da realidade, ou seja, o povo normal e mero mortal que está discutindo tudo sobre o que acontece no Brasil. Nosso intuito é tentar explicar para você de forma clara e sucinta para que você entenda todas as matérias que estão sendo publicadas, tá bom? Então, bora começar sem enrolação, direto à primeira matéria. Pessoal, essa matéria foi publicada no UOL. Apesar dessa matéria não ser de hoje, tiveram novos desdobramentos que cabem a você entender um pouco mais sobre isso. Vamos lá. O Palácio do Planalto foi informado de que Bolsonaro e Anderson Torres encontraram-se. Vamos relembrar, Anderson Torres era ministro da Justiça de Bolsonaro e à época que aconteceu os ataques lá em Brasília, ele era o secretário de Segurança de Brasília. Então, aqui constatou-se que eles se encontraram em Orlando e o dia é o mais grave. Um dia antes dos ataques que aconteceram em Brasília. Pois bem, pessoal, além de tudo isso, também há aquela questão da minuta que foi encontrada em poder do Anderson Torres. Por que eu quis trazer essa matéria aqui para vocês? Entendam, um fio de cabelo hoje já serve de provas para atacar Bolsonaro, para atacar em especial a direita. Afinal, é nítido, inclusive mídias tradicionais de esquerda, como a Folha de São Paulo, como o Glenn Greenwald, já estão trazendo alertas e acendendo sinais falando que, opa, o devido processo está sendo usurpado. A grande questão aqui é que se um fio de cabelo serve de prova, imagina um encontro antes dos atos que ocorreram em Brasília. E o pior, esses atos estão tomando uma proporção internacional. E eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, em resumo, o plano, o projeto que vem a partir dos atos que estão sendo investigados, existe uma força-tarefa hoje gigante contra o bolsonarismo e contra todos que apoiaram o bolsonarismo. Vamos lá. O plano. Bolsonaro inelegível. PSOL já deu entrada na ação. Bolsonaro preso. Partidos de esquerda já deram entrada na ação. Todos da oposição ao governo Lula e apoiadores de Bolsonaro sem os seus mandatos. Pablo Marçal já caiu. Agora já tem uma ação pedindo a cassação de vários parlamentares que eram apoiadores de Bolsonaro. Já tem ação. Também, logo logo, a prisão desses parlamentares. O plano é esse. Agora, a grande questão é: judiciário pode fazer parte do plano? Essa é a grande questão que leva muitos a refletir. Tá? Vamos lá. Ainda falando sobre aquelas situações, e eu quero trazer uma outra matéria para você, sobre aquelas situações dos ataques que ocorreram, e em especial da minuta que foi encontrada com Anderson Torres, onde fala que Bolsonaro queria decretar um estado de defesa, uma nova matéria saiu hoje. Vamos lá. Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido de Bolsonaro, não topou a tentativa do estado de defesa no TSE. Só para te situar, foi encontrada uma minuta na casa do Anderson Torres, esse que se encontrou com Bolsonaro, e nessa minuta Bolsonaro falava que poderia instalar um estado de defesa dentro do TSE e nesse estado de defesa questionar o resultado das eleições. E isso aí está se tornando uma verdadeira pedra no sapato de Bolsonaro. Por quê? Embora no Brasil não exista, tá, e seja muito claro aqui, não exista um crime pela vontade. E aqui eu vou explicar melhor para você através dessa matéria. Não existe um crime
por simplesmente ter a vontade de tomar uma atitude, a não ser que implementação e os inícios desse ato tenham sido implementados. E é aqui que esse documento que foi deixado na casa do Anderson Torres gera uma pedra no sapato de Bolsonaro. Vamos lá. Valdemar da Costa Neto não tentou a tentativa de estado de defesa no TSE discutida por Bolsonaro. O presidente do PL, do partido de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, foi contra a tentativa de se implementar o estado de defesa no TSE. A medida chegou a ser discutida por Bolsonaro e seu núcleo, como uma das tentativas possíveis após a vitória de Lula. Entretanto, Valdemar da Costa Neto não topou. Na ocasião, o dirigente afirmou que havia se exposto o suficiente ao apresentar a auditoria contra as urnas eletrônicas. Como consequência, Alexandre de Moraes multou o PL em 22,9 milhões. Sem força política no próprio partido, Bolsonaro sepultou a ideia. Então, essa matéria que eu trago para vocês, ela traz 2 pontos. A ideia foi sepultada. Não passou do plano da vontade de Bolsonaro. Só que a grande questão no direito penal ao convocar reuniões, ao fazer a minuta, Bolsonaro deu aso a essa execução? Pode ser incriminado por isso? Em um país sério, que o Estado Democrático de Direito vigora e que a ampla defesa do contraditório vigora, tudo isso deveria ser discutido. Mas, ao que parece, Bolsonaro já foi condenado pela mídia, já foi condenado por grande parte dos seus opositores, né? Só que aqui leva em consideração uma coisa também aos apoiadores de Bolsonaro. Prova uma coisa, que Bolsonaro continuou agindo contra Lula até o último instante e que realmente Bolsonaro tentou diversas medidas. E isso talvez até justifique o silêncio de Bolsonaro logo após as eleições. Tudo isso são pontos que levam ao eleitor de Bolsonaro, ao apoiador de Bolsonaro, entender que realmente Bolsonaro continuou tentando e foi o sistema que se recusou. Um exemplo, Valdemar da Costa Neto. Tanto é que tudo isso tomou uma proporção internacional, uma proporção grande, que eu vou trazer uma matéria para vocês agora. Vídeo: terrorismo no Brasil faz a imprensa dos Estados Unidos lotar o condomínio de Bolsonaro em Orlando. Bolsonaro, pela imprensa mundial, já foi condenado. Olha só, o cerco está se fechando para Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. O país em que está passando férias desde o dia 31 de dezembro, quando fugiu do Brasil antes mesmo de terminar seu mandato. Após o ataque, promovido no último domingo, dia 8, em Brasília, por radicais bolsonaristas, o ex-presidente se tornou alvo de ações de parlamentares brasileiros para que seja deportado dos Estados Unidos e, assim, possa ser investigado no Brasil por suas supostas ligações com o levante golpista. Tá? No próprio país da América do Norte, também há movimentações nesse sentido. Nessa quarta-feira, 46 congressistas estadunidenses enviaram um ofício ao presidente Joe Biden querendo a suspensão de qualquer visto que Bolsonaro tenha para estar vivendo no país e solicitou ainda que o FBI investigue se o ex-mandatário atuou de alguma forma, em solo norte-americano para articular a tentativa de golpe promovida por seus apoiadores. Que resultado que a gente chega a partir da leitura e da análise dessa matéria. Inclusive, foi objeto de vídeo anteriormente, essa matéria da Folha de São Paulo, que diz que deputados dos Estados Unidos acionaram Biden e pediram a investigação do FBI sobre ataques em Brasília. Tendo em consideração que Bolsonaro se encontrou com alguém que era responsável pela segurança de Brasília um dia antes dos eventos, tendo em vista a minuta que foi encontrada na casa desse cidadão, tudo isso está dando fundamentos para a imprensa realmente colocar nas costas de Bolsonaro tudo que está acontecendo. E aqui, o grande ponto que chama a atenção é que, realmente, a própria mídia internacional já expôs essa figura de Bolsonaro. Então, para aquelas pessoas que ficam assistindo vídeos aí,
Ah, vai acontecer, Bolsonaro vai agir. Eu te pergunto, Bolsonaro tem a quem recorrer para recorrer agora? Porque o mundo inteiro já reconhece Bolsonaro como responsável pelos atos que aconteceram em Brasília. Até o Papa já recebeu uma deputada do PSOL, a Manuela Dávila, e já se solidarizou com Lula. Biden se solidarizou com Lula. Macron se solidarizou com Lula. Então, assim, se a gente tem que fazer um trabalho sério e trazer a realidade dos fatos para vocês, vocês têm que tomar cuidado com as informações que veiculam na internet. Bolsonaro não tem mais o que fazer, ele está de mãos atadas. Por que eu estou dizendo isso para você e por que você tem que prestar atenção sobre tudo isso? Dá uma olhada. O Exército está dividido. Essa matéria foi publicada no Metrópolis. O comandante retardou a tropa para que invasores fugissem, aponta uma denúncia feita na Corregedoria dos Militares. Leia aqui. A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal apura uma denúncia contra o comandante do Departamento de Operações, Jorge Eduardo Naine, exonerado após as invasões aos três poderes em Brasília. Segundo informações que chegaram à Corregedoria, o então comandante retardou intencionalmente a evolução da tropa pela esplanada dos ministérios, de forma a permitir a fuga dos extremistas após a quebradeira. A denúncia aponta que Naine conduziu a tropa com lentidão e em alguns momentos chegou até mesmo parar os seus homens. Pois é, tem mais uma matéria que eu quero que vocês analisem aqui comigo. Essa matéria foi publicada no G1. Um vídeo mostra militares do Exército dificultando a ação da PM durante o ato terrorista em Brasília. Imagens foram feitas durante a invasão do Palácio do Planalto no último domingo. Isso aqui viralizou, não vou chegar a colocar o vídeo para vocês, mas onde o coronel do Exército barra a PM para que a PM não adentre. O que eu quero trazer de conceito para vocês, o que eu quero que vocês entendam de tudo isso que eu estou trazendo? Que Bolsonaro não pode fazer mais nada. Bolsonaro, agora, é só aguardar o ataque da oposição e dos seus inimigos. Ele está em solo estrangeiro, um solo onde ele não é bem-vindo, pelo menos pelas lideranças, porque o povo brasileiro que mora lá foi visitar Bolsonaro e está apoiando o Bolsonaro lá ainda, grande parte. Mas a grande questão é que Bolsonaro não pode fazer nada. Os militares racharam. Lula tem tudo agora, e olha só, a CNN trouxe essa matéria. A relação entre o presidente Lula com os militares é de forte desconfiança mútua. Nem Lula confia nos militares e nem os militares confiam em Lula. Mas os dois precisam estabelecer aqui uma relação, porque qualquer um dos dois que partir para uma ofensiva hoje vai sair perdendo. Então, sabe aquela relação entre duas pessoas que se odeiam e estão esperando só o primeiro fazer a ofensiva para vir com tudo para cima do outro? É o que se percebe, é o que foi feita de avaliação aqui pelo próprio William Mack em relação a Lula e os militares. E no final das contas, ainda digo para vocês, os militares brasileiros, o exército brasileiro, hoje está mais enfraquecido do que nunca. E se você espera um milagre que possa acontecer de reação dos militares, infelizmente, você tem que sentar e colocar a cabeça no lugar, não dar atenção aos extremistas da internet que estão falando coisas que não tem nada a ver, só para ganhar a sua audiência, só para ganhar a visibilidade em cima dos vídeos. A realidade é essa. Lula está aí e vai ficar. E o caminho é a oposição. E a gente sabe que muita coisa pode acontecer agora dentro da política nesse próximo período aí. E a gente vai estar trazendo todas as informações para vocês sobre tudo que está acontecendo. Gostou do conteúdo? Coloca nos comentários o que a gente pode melhorar, como a gente pode trazer melhores informações para você e as nossas opiniões aqui no canal, tá bom? Um grande abraço para você e que Deus te abençoe e abençoe a nossa nação.